É, Nerdola, chegamos aí pra mais uma parte final, tá quase acabando a nossa saga The Lost Canvas, hein? Trazendo aí a continuação pra você que não assistiu o anime, saber como termina essa história impecável da Shiori Teshirogi. Então já deixa seu like, se inscreve aí, ajuda a gente a bater os 7.000 inscritos, falta bem pouquinho. E vamos pro vídeo, Nerdola! Bom, e no último capítulo a gente viu aquele final ali entre Kagahro e Pandora, né? Que após descobrir que o Alone era o Hades, que tava enganando todo mundo, fingindo que o deus do submundo tinha absorvido, né? Possuído ele, mas ainda era o Alone. A Pandora segue aí como se fosse para lutar, né? Com o Hades, mais um inimigo pro Hades, pro Alone. Pra ela vencer o Alone e trazer aí à tona o seu irmão Hades. E nisso o Kagahro vai em direção onde tá o Alone, e ele encontra o Alone terminando ali de pintar o Lost Canvas, e todas as pessoas que foram consumidas por aquela escuridão total, estavam lá na forma dos anjinhos, sabe? Na forma daquelas pinturas do Lost Canvas. Conforme ele vai consumindo o mundo com aquela escuridão, as pessoas que morrem fazem parte da pintura do Lost Canvas, cara, que sensacional. Nisso, o Alone tá ali meio que pensando nas pessoas, né? Será que eles pensam, será que Sasha e aí Tema ainda pensam que podem me derrotar? E aquela mulherzinha lá, a Pandora, será que ela pensa que pode trazer o seu irmão à tona? E o Kagahro fala, ó, só se concentre no teu Lost Canvas, que de mim e dos guardiões dos templos eles não passam nem ferrando, cara. Nisso, sem muita enrolação, já corta pro Regulus, Xion, Tema e Athena passando ali chegando no segundo templo, né, que é o Templo de Vênus. E nisso, cara, um personagem aí que fez parte aí do clássico retorna, e retorna ali escrevendo, pedindo silêncio. Eles estão num lugar como se fosse um escritório com várias pessoas escrevendo ali, e lá no alto um cara pede silêncio, que estavam ali cheio de trabalho, né, já que o Lost Canvas estava matando todo mundo, o trabalho dele estava cheio, e não é nada mais, nada menos que ele, Lune de Balrog, aquele que estava substituindo o Minos lá, sabe, na Saga do Inferno. Ele tava com o chicote dele escrevendo o nome das pessoas, então ele retornou aqui. E, cara, aqui ele bota uma moral, cara. Lá ele, apesar do Radamante dizer que ele é um espectro do seu nível, um cavaleiro de bronze não faria isso, eu mesmo não senti muito moral naquele Lune do clássico, não. Mas como a Shiori sabe fazer, cara, ela pega os personagens do clássico e bota a moral que eles não tinham lá, sabe? Qualquer personagem esquecível de lá. E o Lune é o caso. Não só no design, como, pô, ele dá uma chicotada que acerta Tema, a Athena e o Regulus, cara. Nisso ele fala que ali é o lugar pra eles ficarem em silêncio, aquele mesmo papinho que ele falou com o Seiya e com o Shun lá, né? E como o Tema não quer calar a boca, né? Não quer o silêncio, ele ameaça matar todos eles e começa a fazer como se fosse um terremoto quebrando a tal daquele lugar, sabe? Que levaria eles direto pro inferno. Porém, quem brilha, cara, tava demorando. Eu queria ver esse cara em ação. Garanto que vocês também queriam, né? No anime que ele apareceu, ele brilhou legal, mas não é o que a gente espera, sabe? Não é o que a gente espera do futuro grande mestre do Cavaleiro do Zodíaco, mano, o Xion de Ares. No momento que ele vai fazer isso pra tentar matar todo mundo, levando eles pro inferno, ele monta uma muralha de cristal, e não só isso. Ele monta uma ponte de cristal, cara. Nisso ele tira todo mundo ali daquele chicote com a Revolução Estelar, né? E já faz a ponte. E ele dá a entender com o Lune que eles se conhecem, cara. Nisso ele pede pra Athena, o Tema e o Regulus, seguir direto pro próximo templo, que aquilo ali era um assunto antigo que ele tinha. Putz, cara, nossa, olha, vão meter um flashback, vão meter uma história de vida entre o Xion e o Lune. A Shiori, ela era muito boa nisso, cara. Pegar qualquer personagem, qualquer espectro que morreu em 10 minutos e transformar numa história sensacional. Quando eles passam ali, né, ele tenta matar e o Xion fazendo várias muralhas. O Xion não deixa, filho. Passa direto. E ele fala, pena que aconteceu com você, né? Você podia ser um administrador, assim como eu, que administra, né, a vida das pessoas, né? Você poderia ser um administrador, saber a vida de todo mundo. Você tinha o talento, só que aquele teu mestre Hakurei meio que poluiu você. Nisso o Xion, ele tenta acertar ele com o Revolução Estelar, né, o principal golpe dele.
Porém, do nada ele aparece num lugar cheio de livro. Ele não acertou o Lune. E o Lune ainda tá sentado na cadeira, cara, com o livro na mão, mano. Bota moral esse cara. Nunca imaginei que eu ia ver o Lune brilhando dessa forma. Nisso ele fala, ó, esses são os cadernos da vida de todo mundo. E aí começa a rolar o flashback. Que o Xion, da mesma forma que o Lune faz, você vê que ele se deleita em ver a vida dos outros, né? E ver o crime das pessoas e depois julgar pra onde elas vão e tal. O Xion, ele tinha a mesma mania consertando as armaduras, cara. Enquanto ele consertava a armadura, ele sentia ali o sangue da pessoa, via ali os crimes, por exemplo, amigos que ela perdeu, inimigos que ela matou e a própria morte da pessoa, e ele era meio psico. O Xion, ele gostava de ver o negócio, tá ligado? Tipo, não era muito saudável, não. E um dia o Lune aparece lá de terno. Ô, Lune, filho, na beca, moleque. Aparece lá e tenta levar ele pra virar um administrador junto com ele. Nisso o Xion, ele tá quase topando, ele já tá com a mão assim já. Porém aparece a armadura de taça do mestre Hakurei, né? E nisso, quando ele olha pra ela, ele enxerga, igual ele faz com as outras, ele enxerga a vida do mestre Hakurei naquela luta que ele e o mestre Seiji tiveram na outra Guerra Santa, né? Que a gente viu esse flashback no anime, inclusive, do Lost Canvas. Só que dessa vez é diferente, ele vê os momentos felizes, cara. Ele vê ele com o Cavaleiro de Urso, que era um parceiro dele. Vê ele com o Cavaleiro de Centauro, que era o Babel do Fogo, lembra? Que era outro parceiro dele. Nisso ele começa a mudar de opinião. Ele fala, cara, espera um pouco que eu não sei. E o Lune, se tem uma coisa que eu odeio é gente indecisa. E pá, ele já lasca uma chicotada no pescoço aqui do Xion, cara. E aí, voltando pra luta, o Xion, ele tenta de novo fazer ali uma revolução estelar. Porém, aí a gente descobre por que não pega no Lune. Eles têm a vida das pessoas escrita no livro. Ele sabe as tuas técnicas. Ele sabe o dia que você caiu de bicicleta e ralou o braço, qual braço que você ralou. Então, tipo, ele sabe o dia que o Xion criou a Revolução Estelar, sabe as brechas que o próprio Xion não sabe da técnica. Então, cara, muito roubado o que a Shiori fez com esse Lune, cara. Não foi de um rank B para um rank S+, lá em cima, tá ligado? Pode enfrentar qualquer Cavaleiro de Ouro que ele sabe os golpes de quando saiu, quais as falhas das técnicas, a distância que tem que estar pra acertar. Porém, quando o Lune também dá uma chicotada, né? Ele vê uma outra cicatriz, que não é do chicote do pescoço que ele colocou no Xion. É uma cicatriz feita pelo mestre Hakurei. E dá-lhe flashback. Esse episódio é repleto de flashback, tá? Porém, são flashbacks muito sensacionais, cara. Esses capítulos dessa luta dão uns flashbacks muito bons, que amplia muito mais a história do Xion, né? Que no clássico a gente conhece pouco dele, é o fodelão, é o mestre do santuário, mas a gente não vê muito a respeito do personagem. Quando ele tava meio que depressivo depois dessa história do Lune aí e tal, ele achava que as armaduras tinham ódio dele, né? Porque ele começou a pensar que as armaduras e os cavaleiros antepassados delas tinham raiva daquele moleque que ficava psico, olhando as armaduras, se deleitando pelo sangue do que eles passaram na vida. Ele acha que elas guardam um certo rancor. Porém, o mestre Hakurei, enquanto ele tá sangrando ali e jogando sangue pra recompor as armaduras, o mestre Hakurei cola o braço e o sangue do mestre Hakurei começa a correr no sangue dele. Nisso, o mestre Hakurei explica que, igual o Shiryu lembra que ele tava doando sangue lá, já era pra ele ter morrido. Ele já tinha perdido sangue suficiente. Mas quem mantinha ele vivo, quem cuidava dele eram as armaduras, cara. Ou seja, as armaduras não tinham ódio, elas tinham amor e gostavam dele por ele ser a próxima geração. Tinham esperança, né, dele consertar elas pra elas irem pra próxima geração. Nisso ele volta a milhão, mostrando pro Lune quem é que manda, só que o Lune O Lune, cara, só dá Lune nisso aqui, cara. Ele não consegue atingir o Xion. No momento que ele vê essa cicatriz, rola o flashback, o Xion se solta daquele chicote brabo do Lune lá, né? Porém, não dá muito tempo. O Lune termina de abrir aquele chão lá e joga ele pra onde? Lá no Cocitos. E é ali, a gente sabe isso por conta do clássico, mas é ali que o Xion descobre, e a geração deles descobre, o que acontece com os cavaleiros quando morrem. Não descansa em paz como ele desejava pros caras das armaduras, né? Todos eles que eram cavaleiros estão sofrendo eternamente no gelo de Cocitos lá. Ou seja, faz mais de 200 anos aquelas guerras, fora as outras guerras também anteriores, e os caras estão lá eternamente, cara. Nisso o Xion, ele... Olha, a Shiori é sensacional, cara. Ela dá
a entender que o Xion vai ficar meio deprê, né? Que o Xion não sabe o que vai acontecer, tipo, é por isso que eu luto, rezando pra que a próxima geração seja feliz, só que esse é o destino que espera a gente, e aí dá aquele momento de tristeza no mangá, porém logo em seguida ela já mete o plot twist na nossa cara, o Xion levanta milhão, moleque, quando você acha que ele não tinha mais escapatória, putz, vai ficar depressivo, vai apanhar do Lune. Ele levanta, moleque, ele fala, se isso é o destino que espera a gente, eu vou acabar com o Hades nessa guerra, pra acabar com esse inferno e finalmente os meus companheiros poderem descansar em paz. Nisso, cara, nessa hora que ele tá no inferno de gelo ali, ele levou uns ataques do chicote, ele tá meio ainda congelando ainda, né? O Lune quer que ele congele ali. Quem ajuda ele, cara, a se levantar, o fantasma de todos os amigos, as almas que estão lá no Cocitos, cara, puta merda, essa é uma cena, eram caras que não eram igual o Ayori, o Mu e o Miro lá pro Seiya, eles estavam vivos ainda. São caras que já eram só esqueleto, velho. Eram caras de 300 anos, toda aquela galera das armaduras que ele consertava, os cavaleiros antigos daquelas armaduras, o espírito deles levanta no Cocitos e dá a energia, o suporte pro Xion se levantar. E nisso o Lune, pistola pela primeira vez na história de Cavaleiros, veste a Sapuris dele completa, né? Com capacete e tudo, moleque. Aquele capacete que o Canon finge que é da cabeça de Hades, né? E era o elmo do Lune. Cara, que Sapuris maneira do Lune. É aquilo que eu mencionei, né? Como que a Shiori traz esse design brabo pros personagens. Eu mesmo nunca tinha reparado muito. Mas a gente lembra, né? Que as armaduras mais brabas, conforme os espectros iam subindo, elas iam ficando mais da hora. Ou seja, primeiro aqueles espectros bucha, era só uma armadura reta. Aí os espectros já nível Papillon ali já tinha um design meio diferente. E alguns que se aproximavam dos juízes já tinham asa e tal, igual os juízes do inferno, né? Tudo bem, não eram asas gigantescas igual as dos juízes assim, mas você via que era um cara que não era pouca bosta. E a do Lune, até lá no clássico, ele tinha asas, ele parecia ser algo, personagem brabo. É que o Canon, cara, o cara pegou logo o Canon, velho. E aí o Canon tava poucas ideias aquele dia, matou ele com um dedo, foi esculacho pra ele. Mas aqui aparece o Lune com a armadura completa, velho. Com a Sapuris e o capacete, e ele fala, tipo, porra, aquele teu mestre lá, ele realmente virou tua cabeça, tua vidinha, já que você não vai ser um administrador, quem vai colocar a tua vidinha, quem vai botar um fim nessa tua vidinha sou eu mesmo. E ele já pega o caderno e agora é a luta final entre Xion e Lune. Aí não tem muita surpresa, né, galera? A gente sabe que o Xion está vivo na outra Guerra Santa, no clássico. Tudo que envolve Xion e Doku, a gente sabe que eles vão sobreviver, mas como eles vão chegar ali, que é o significado da história. Por exemplo, o Doku. Todo mundo sabia que o Doku não tinha morrido lá pro Hades no final do anime. Mas como ele sobreviveu àquilo, se aparentemente ele estava morto, é o que é incrível, entendeu? E essa visão que a Shiori trouxe pra gente. Os cavaleiros, os outros, a gente sabe que eles morrem, mas como é a morte deles é que é o auge. E é isso, nerdola. Falta pouco, tá? Falta pouco é modo de dizer. Eu acredito que mais uns 8 vídeos desse a gente finaliza. Deve ser mais 2 meses aí de vídeo no canal. E já deixem aí a opção de vocês. Eu tô a fim de começar a saga Next Dimension. O que vocês acham aí pra trazer semanalmente também, igual a saga Lost Canvas? Next Dimension, que pra quem não sabe, é a continuação canônica no mangá do Kurumada da saga de Hades, como se fosse o Prólogo do Céu, que foi cancelado. Inclusive tem personagens do Prólogo do Céu lá. Então já deixem aí nos comentários, se vocês quiserem fazer umas férias entre o Lost Canvas e o Next Dimension, traz o Rise of Poseidon, traz o Darkwing, vocês colocam aí que a gente analisa o que vai ser melhor pra vocês, demorou? Deixa seu like, não esquece de apoiar a gente, se inscreve no canal, rapaziada. Falta pouquinho pra gente bater 7 mil inscritos, aí menos de 150 pessoas. E se possível, se torne membro também, tá? Pra receber os vídeos com antecipação. Tem vídeo toda terça e toda sexta, a gente vai tentar trazer o canal mais organizado ainda pra vocês agora, tá? Então terças e sextas esperem pra curtir nosso canal. E tamo junto, nerdola!